a colocar seu potencial intelectual dentro da empresa. Ou seja, o pragmatismo, fazer acontecer. É colocar esse potencial intelectual que eu adquiri ao longo dos anos a serviço da empresa onde eu estou. Isso é o que as empresas vêm procurando. É um novo olhar na hora de você estar fazendo um recrutamento, uma seleção. As pessoas que correm risco na busca de objetivos. Então, é isso que também as empresas procuram. Pessoas que sabem correr risco na busca de seus objetivos. São riscos, logicamente, calculados. Você não pode ser louco e sair se arriscando sem medir as consequências. Não. Você arrisca sabendo o que pode ocorrer e sabendo que se ocorrer aquilo que você estava pensando de risco, você já tem o seu plano de ação, o seu plano A, B e C, para você minimizar os efeitos dessa consequência que poderiam estar surgindo, tá? Empreendedor não é só aquele indivíduo que disponibiliza para o mercado uma empresa. Não. O slide, Billy. Não é só ele, esse que disponibiliza para o mercado uma empresa. Mas é todo aquele que é capaz de gerar novas oportunidades de negócios. Vejam, sempre está vindo a questão novas oportunidades de negócios. Ou mesmo transformar as oportunidades existentes, criando mudanças que possibilitam maior produtividade e retorno do capital investido. Retorno do capital intelectual investido. Porque o retorno desse capital intelectual é quando você vê que o seu empregado que não se submete às propostas existentes no mercado. Ele não é seduzido por qualquer proposta. E ele se mantém fiel à sua empresa. Então isso aí é também esse reconhecimento. Tá certo? Então, empreendedor não é só aquele indivíduo que disponibiliza para o mercado uma empresa, mas sim todo aquele que é capaz de gerar novas oportunidades de negócios ou mesmo transformar as oportunidades existentes, criando mudanças que possibilitam maior produtividade e retorno. Empreendedor. Aí nós vamos ver que para você ser empreendedor é preciso ter algumas qualidades. São qualidades fundamentais. Sem essas qualidades você não pode dizer que é um empreendedor. Porque são qualidades que, diríamos assim, são vitais para que você possa se entender como um empreendedor. Uma delas, iniciativa. Você já imaginou alguém que se diga empreendedor que não tem iniciativa? Não dá certo. Ele não é empreendedor. Ele precisa sempre da ordem, do comando. E o empreendedor, não. Ele tem a iniciativa, ele já sabe o que precisa ser feito, ele corre, vai e faz. E já entrega o resultado. Que outra característica? Visão. Já imaginou alguém que se intitule empreendedor e não tem uma visão de futuro? Não pense sempre como é que vai estar a sua carreira, a sua vida, os seus filhos, sua esposa, seu esposo. Não imagina isso? Tem que se projetar. Tem que ter uma visão de o que é que eu quero ser daqui a um tempo. Como é que eu vou estar daqui a um tempo? Então o empreendedor ele precisa da iniciativa e precisa também da visão. Além disso, do que ele precisa mais? De ter coragem. Porque sem coragem ele não vai conseguir botar as ações em prática. E ele precisa ser corajoso e bater no peito, dizendo, eu vou conseguir. E lá no futuro, levantar o braço e gritar, urra, consegui. É isso que é um empreendedor. Ter esta coragem. Que outra mais qualidade? Firmeza. Firmeza para não se desviar dos objetivos. Firmeza para poder implantar o que precisa ser implantado, para discutir o que precisa ser discutido. Essa firmeza, essa postura diante de uma dificuldade ou de uma barreira. Precisa também ter decisão, que não adianta somente ele ser firme e não concretizar. Então precisa decidir. O empreendedor, ele é movido a decisões constantemente. Ele precisa também ter o respeito humano.
Porque se ele é uma pessoa que vai aglutinar, que vai trazer as pessoas para o mesmo objetivo, se ele não tiver o respeito humano, isso estaria errado. Não dará certo jamais. Outro é a organização. Por quê? Porque ele precisa ser uma pessoa organizada. Imagine um empreendedor desorganizado, que você começa a discutir os assuntos e ele aguarda um minuto porque tem um pedaço num canto, um pedaço no outro. Não, a organização é fundamental. E depois da organização, o que mais? Lógico, a direção. Você tem que ser organizado para poder dar direção às pessoas que estarão eventualmente, ou temporariamente, ou permanentemente, com você naquele projeto, desenvolvendo. Empreendedor, ele deve focalizar o aprendizado nos pilares da educação. Por que nos pilares da educação? Simples. Ele é uma pessoa que precisa das outras pessoas, porque ele sozinho não consegue realizar. Então ele precisa discutir com as pessoas. Isso é parte da educação. Ele precisa agregar valores. Por isso que ele está nos pilares da educação. E quais são? Primeiro, aprender a conhecer. Conhecer a si mesmo, conhecer ao outro, conhecer novos conhecimentos mesmo. É o conhecer. Aprender a buscar sempre esse novo. É o conhecer. Buscar a novidade. Ele precisa aprender a fazer. Não adianta ele só conhecer se ele não estiver fazendo. Ele tem que conhecer aqui e já chegar no tempo 2 aqui, fazendo acontecer. Ele precisa também aprender a conviver. Por que aprender a conviver? Pela questão anterior, respeito humano. Pela questão anterior ainda, ele é um aglutinador. Então, se ele é um aglutinador de ideias e de pessoas, ele precisa aprender a conviver. Senão ele vai ser uma pessoa difícil acesso e aí ele jamais poderá se intitular como um empreendedor. E ele precisa aprender a ser gente, a ser humilde, a ser intelectual sem conflitar com outras pessoas. Ele precisa ser humano. E esse aprender a ser está completamente voltado para vamos dizer, a questão correta da vida humana. Para que nós estamos aqui? É o nosso motivo. É o saber ser pessoa. Que é completamente diferente do que muita gente busca, a maioria, que é o ter. É o ter o carro, é o ter o apartamento, é o ter o dinheiro, mas não procura ser humilde, ser gentil, ser educado, ser competente. Esse é o ser, tá? E o que a gente ganha com isso? Com isso, você passa a ser capaz de tomar a decisão certa frente à concorrência existente. Essa concorrência tanto pode ser a nível de empresas, como pode ser a nível pessoal. Concorrência é concorrência. E você pode estar perdendo aí a nível profissional. Também. Perdoe-me. Billy, por gentileza, você pode ligar o ar? O empreendedor, ele precisa ter visão. E ele precisa ter uma visão... Opa, aqui. Ele precisa ter a visão realmente grande, ampliada. Porque essa visão é que vai movê-lo a buscar a criatividade. É que vai movê-lo a buscar a inovação. É algo que ele idealiza e não sabe ainda como fazer. Mas ele vai agregar outras pessoas dentro dessa ideia e ele, junto com essas pessoas, vão conseguir encontrar o caminho. Então, essa visão de futuro precisa ser sempre declarada. Com isso, ele vai ter pessoal, a parte da visão pessoal, e essa visão pessoal que vem de dentro. E ele vai se tornar um visionário. Então, essa visão é fundamental. E você precisa realmente ser esse visionário
para que você busque o crescimento, para que você busque a inovação, a criação. Então, visionário, para que você seja um visionário, o que é que você precisa fazer? Primeiro, se imaginar em cenários futuros. E para isso você deve utilizar-se de suas imagens mentais, que é o que foi pedido na aula 3. Você se imaginar no ano 2015